Boa, pessoal! Hoje eu queria esclarecer de uma vez por todas duas questões. A primeira é, primeiramente, essa situação. Veja, o Supremo, ele julgou e verificou duas nulidades absolutas, né, que o fizeram extinguir os processos contra o presidente Lula. A nulidade absoluta, no ordenamento jurídico brasileiro, a situação, o processo em que ela foi verificada, ele, a partir daquele momento em que se verifica a nulidade, é como se nunca tivesse existido. E os processos do presidente Lula, verificou-se a nulidade absoluta desde o seu início. Por quê? Porque uma delas foi a incompetência de foro. A incompetência de foro, se verificada, é uma nulidade absoluta. Como desde o início ele foi admitido na 13ª Vara Criminal de Curitiba, e esta não poderia, né, era incompetente para processar e julgar esses processos, então é como se nunca eles tivessem existido. A segunda nulidade absoluta verificada, julgada e comprovada pelo Supremo foi a parcialidade do juiz, do agora candidato Sérgio Moro, que tornaram visíveis a toda a população, né, graças à manipulação da imprensa, pela parte podre dessa imprensa, e graças a conchavos, né, por ele, por juízes ligados a ele, que pretendiam conquistar fama e até uma cadeira nas cortes superiores. E essa parcialidade também se verificou desde o início, desde o momento que ele aceitou a denúncia, uma denúncia que ele mesmo combinou que fosse feita pelo candidato agora, Dallagnol, né, que naquelas conversas captadas, né, dos seus celulares pelos hackers, verificou-se que o próprio promotor, no caso, dizia que ainda não tinha provas consistentes que levassem à condenação do presidente Lula, mas o próprio juiz Sérgio Moro disse para ele que fizesse a denúncia, que ele aceitaria, processaria e condenaria. Portanto, a parcialidade se verificou desde o momento da aceitação da denúncia, ou seja, desde o início do processo. Ora, se duas nulidades absolutas, né, sentenciaram de morte esses processos, ou seja, como eu já disse, a nulidade absoluta verificada torna extinto totalmente, como se nunca tivesse existido o processo, não há que se falar em absolver ou inocentar uma pessoa que em verdade nunca foi processada, porque o processo foi extinto, ele nunca existiu. Porque a própria sentença absurda, prolatada pelo juiz Sérgio Moro, condenava o presidente Lula por crimes aleatórios. Não existe essa tipificação legal. E a Constituição prevê que ninguém será processado e muito menos condenado sem um crime devidamente tipificado na sua conduta. Portanto, vamos acabar com essa balela de que o presidente Lula não foi inocentado, que não foi absolvido, que ele foi descondenado. Esse termo descondenado também não existe no mundo jurídico. O Supremo Tribunal Federal, ele analisa a constitucionalidade do processo. Então também não há que se dizer que o presidente foi julgado por 3 instâncias. Não, ele foi julgado por um juiz parcial na primeira instância, que o condenou, né? A segunda instância, composta por pessoas ligadas a esse juiz e que almejavam serem catapultados a cargos nas Supremas Cortes quando esse juiz tivesse poder político para isso, né? Mantiveram essa condenação. E a terceira instância, o Supremo Tribunal Federal e o STJ também, mas o Supremo, que é a corte máxima da nação, analisou do ponto de vista constitucional, ou seja, analisou se o processo tinha garantido, né,
os direitos constitucionais do indivíduo, e não foram. Como já dissemos, 2 nulidades absolutas previstas na Constituição, né, foram verificadas e foram decretadas. Por óbvio que o Supremo, para chegar à conclusão da nulidade, ele avaliou, né, as condutas, a tipificação e assim por diante. Mas a sentença do Supremo tem que ser coerente com a sua função constitucional, que é avaliar a constitucionalidade do processo. E até numa das publicidades da candidatura do atual presidente, é que dizendo, um ministro do Supremo dizendo, o Marco Aurélio Mello, que o presidente não foi inocentado. Mas isso é retirado de contexto, porque ele ia falar isso e ia complementar com isso que eu estou falando agora. Que ele não foi inocentado, porque não há que se falar em inocentar ou condenar uma pessoa que na realidade, em verdade, nunca foi processada porque o processo foi extinto. Portanto, o presidente Lula nunca cometeu crime algum que tenha sido tipificado de acordo com o Código de Processo Penal. A falcatrua montada por setores da imprensa, do Judiciário e do Ministério Público visava promoção pessoal e a locupletação com valores bilionários, né, para criar a tal Fundação Lava Jato. Portanto, pessoal, vamos entender uma coisa. O presidente Lula é completamente inocente. Por quê? Porque os processos ilegais perpetrados contra ele, em verdade, nunca existiram a partir do momento da decretação dessas nulidades pelo Supremo Tribunal Federal. Então não há que se falar em descondenação. Outra questão que eu quero abordar é a questão das pesquisas eleitorais. Veja bem, os institutos sérios, eles utilizam a ciência da estatística. A estatística é uma ciência. Para executar uma pesquisa eleitoral, então utiliza-se os princípios estatísticos. Ou seja, toma-se um número X de habitantes do país, no caso 2.000, 3.000, 4.000, lógico que quanto maior esse grupo, né, representativo, mais eficaz, né, menos margem de erro terá o resultado da pesquisa. Mas eu quero salientar alguns tópicos, porque alguns me perguntam assim: você viu lá uma pesquisa que foi feita, que fizeram no Instagram, que fizeram no Facebook, e dá 90% para ciclano, 80% para fulano. Essas não têm validade alguma, porque não são pesquisas realizadas com bases estatísticas, com bases científicas. As bases principais, para se entender assim e eu falar claramente para vocês, é a seguinte: se você tem um grupo de 2.000 pessoas que quer representar a população de todo o Brasil, você tem que levar em consideração os percentuais de habitação de cada região, os percentuais de indivíduos que integram a classe baixa, a classe média, a classe alta, os percentuais de indivíduos que são desta ou daquela etnia e assim por diante. Quanto mais aspectos você levar em consideração para formar esse grupo representativo, mais fidedigna será a pesquisa e menor a margem de erro que ela vai te conceder. É por isso que os grandes institutos de pesquisa, os mais renomados, eles têm as suas pesquisas mais confiáveis, né? Então, vou citar um exemplo. Vamos imaginar que nós peguemos um grupo de 2.000 pessoas. Isso tudo que esses números que eu vou falar são todos supostos. Eu não estou com eles assim afiados atualmente. Vamos dizer que a região sul represente 50% da população. Por óbvio, desses 2.000, 1.000 pessoas, 50%, tem que ser da região sul. Vamos dizer que a região sudeste represente 30% da população. 30% desses 2.000, ou seja, 600 pessoas, tem que ser da região sudeste. Vamos dizer que daí as outras regiões, né, o Nordeste e o Norte, cada uma represente uma 15% e outra 5% da população. Da mesma forma, esse grupo vai ter que ter esse percentual de nordestinos e nortistas.
dentro desse, esse é um critério. Outro critério, dentro também desse grupo, vamos dizer que 53% sejam mulheres e 47% sejam homens. Por óbvio, daí, né? 53% desses 2.000 terão que ser mulheres e 47% terão que ser homens. E assim por diante. Cada critério que você utilizar, que você sabe que diferencia a população brasileira como um todo, você tem que aplicar proporcionalmente a esse grupo de pessoas tomadas para pesquisa. E é isso, né? É nisso que se baseia a ciência da estatística. E são esses critérios que têm que e são observados pelos institutos mais conceituados aí que fazem as pesquisas. Então, essas pesquisas de internet, essas pesquisas que se faz numa cidade só, ou num estado só, ou num bairro só, ou numa profissão só, enfim, essas não têm uma, vamos dizer assim, uma credibilidade para retratar a situação do candidato A ou B no universo de toda a população do país. Entendido? Grande abraço.